Os Choctaw são uma tribo nativa americana, cuja extensa história revela que não são estranhos à guerra. Seja contra tribos vizinhas, entre seu próprio povo ou contra colonizadores europeus, os Choctaw, assim como qualquer uma de nossas próprias histórias familiares passadas de geração em geração, mantém sua incrível história viva através das suas lendas e relatos do passado. Junto com suas muitas histórias de guerra, no entanto, parece existir uma lenda um tanto incomum que persiste até os tempos modernos. Um conto que apresenta um capítulo verdadeiramente bizarro e assustador no folclore Choctaw. Enquanto a pele pálida e as armas avançadas dos soldados europeus poderiam ter parecido estranhas para eles, esta lenda Choctaw retrata um inimigo muito mais aterrorizante do que qualquer humano que seus guerreiros já haviam encontrado. Esta é a história da Guerra Choctaw contra o Pé Grande. Ao passar por esta narrativa ou tentar escapar dela, você encontrará histórias que desafiam explicações e contrariam o que sabemos ser real. É um vazio tanto de realidade quanto de impossibilidade, tanto de fato quanto de superstição. Você é deixado sozinho para discernir o que acreditar. Uma das descrições mais comuns dadas por aqueles que encontraram o Pé Grande é que ele é incrivelmente mal cheiroso. Nunca encontrei um pé grande, mas estive nos fuzileiros navais e sei como os caras cheiram mal depois de passar algumas semanas no campo. Basicamente é a mesma coisa, certo? Bem, eu tenho uma esposa que não quer que eu cheire como o Pé Grande. Muito antes dos impérios da Europa desembarcarem nas costas americanas, os indígenas Choctaw já estavam bem acostumados com guerras contra tribos vizinhas. Quando novos conflitos chegaram às suas terras, estavam bem preparados para eles. Durante a expansão inicial dos assentamentos ingleses, espanhóis e franceses no Sudeste no século XVII, os Choctaw se aliaram aos franceses, principalmente para se defenderem dos ataques de escravos de outras tribos indígenas aliadas aos colonos ingleses. À medida que mais e mais colonos europeus chegaram, invadindo as terras dos Choctaw, eles se adaptaram. Eles exigiram uma compensação justa pelo uso de suas terras. Eles engajaram-se no comércio, adotaram algumas tecnologias e adaptaram-se ao estilo de construção europeu, até mesmo aceitando missionários em seu meio. 100 anos depois, os Choctaw estavam lutando na Guerra Revolucionária Americana. Suas lealdades se dividiram, com alguns grupos apoiando as forças espanholas e britânicas, enquanto outros lutavam ao lado dos rebeldes americanos. Alimentando uma orgulhosa tradição guerreira forjada em inúmeras batalhas, os Choctaw nunca se esquivaram de seus inimigos. Afinal, em um mundo onde um povo tribal parecia estar em constante luta, não apenas por suas terras, mas por seu direito de simplesmente existir, recuar raramente era uma opção. No ano de 1855, quando nossa história se passa, a região de terras que se tornaria o Condado de Lafleur no futuro estado de Oklahoma abrigava os orgulhosos povos indígenas da nação Choctaw. No entanto, os Choctaw nem sempre foram nativos desta região específica. Esses povos indígenas originalmente ocupavam uma área a 700 milhas a sudeste, nos estados que agora são Alabama e Mississippi. Após vários tratados ao longo dos séculos anteriores, e principalmente o Tratado de Doquestan em 1820, suas terras foram vendidas ou confiscadas. Entre os anos de 1833, ocorreu o trágico episódio da Trilha das Lágrimas, uma realocação forçada de várias tribos nativas de suas terras no Sudeste, onde 15 mil Choctaw migraram estoicamente para seu novo território designado. Porém, 2.500 deles morrendo pelo meio do caminho, em grande parte devido à exposição, doenças e fome. Com a nação Choctaw agora consolidada no que era então chamado de território indígena, podemos presumir que em 1855, apenas 20 anos depois, o povo Choctaw talvez ainda não estivesse ciente da existência de uma espécie local de vida selvagem mais evasiva e dos possíveis perigos associados, algo que logo mudaria. Nas décadas que precederam a Guerra Civil Americana, acostumados ao conflito e ao derramamento de sangue, enquanto mantinham sua cultura guerreira e permaneciam vigilantes, o povo Choctaw havia se estabelecido momentaneamente em uma vida agrícola mais tranquila e pacífica. Os habitantes do que viria a ser o Condado de Lafleur rotineiramente se relacionavam e conduziam comércio amigável com alguns assentamentos europeus que faziam fronteira com seu novo território. Essas interações entre os grupos levaram a fortes uniões entre as culturas Choctaw e europeia, incluindo casamentos. O próprio nome do condado, Lafleur, disse ter derivado de uma figura-chave nesta lendária história, Joshua Lafleur.
A família Lafleur foi notavelmente influente na região naquela época. Em 1830, o chefe Greenwood Lafleur tornou-se o primeiro líder centralizado das agora unificadas tribos Choctaw. Usando seu poder e influência política diante da migração forçada, foi o chefe Lafleur quem assegurou o maior território de qualquer tribo removida para seu povo, a fértil e florestada região sudeste do que hoje é Oklahoma. Sendo de ascendência francesa e Choctaw, os Lafleur rapidamente ganharam influência na comunidade. Sua linhagem entrelaçada, criando uma ponte entre os líderes indígenas e as autoridades federais. Seu filho, Joshua, era particularmente querido por muitos membros da comunidade. Embora viesse de uma família proeminente e bem envolvida na política americana, Joshua nunca pensou em se separar de sua herança Choctaw. Muito pelo contrário. Em um mundo onde crianças de sangue misto eram encorajadas, ou forçadas, a abandonar as tradições indígenas, Joshua Lafleur adotou com entusiasmo os ensinamentos de seus anciãos. Seu amor pela cultura e modo de vida, mesclando-se perfeitamente com a política de sua família, fez dele o homem ideal para quem quer que estivesse em necessidade, fosse colono, Choctaw ou outro. Apesar da atmosfera política turbulenta em meados da década de 1850, com as tensões entre o norte e o sul gradualmente se intensificando até um ponto inevitável, a vida, ao que parecia, tinha atingido uma calma gentil no condado de Lafleur. Uma calmaria que certa noite foi interrompida de forma abrupta. Os ladrões não deixaram nenhum rastro de sua presença. Um ataque perfeitamente executado que deixou os infelizes Choctaw perplexos e, pior ainda, sem vários dos preciosos animais que sustentavam seus meios de subsistência. A comunidade do condado de Lafleur não tinha como saber na época, mas esse evento aparentemente aleatório seria o primeiro sinal de um cerco peculiar contra seu assentamento. Um cerco que fez dos Choctaw o alvo de um grupo misterioso de bandidos. Quase todas as noites, famílias Choctaw eram despertadas pelos gritos apavorados de seus animais. Chegavam tarde demais para impedir os sequestros. Outras vezes, os agricultores não ouviam um pio sequer, percebendo apenas ao amanhecer que seu gado, suínos e aves, haviam sido levados com a sutileza de um batedor de carteira experiente. Para combater os bandidos, os Choctaw organizaram patrulhas montadas, partindo para as colinas e campos vizinhos após cada incursão noturna, na tentativa de rastrear os criminosos. Com uma tradição de caça e rastreamento aperfeiçoada através de gerações, os Choctaw estavam confiantes de que nem mesmo os cantos mais remotos da região poderiam abrigar os perpetradores sem serem encontrados e levados à justiça. Afinal, nenhum ser humano poderia carregar seus animais sem deixar rastros. No entanto, as pistas e pegadas levavam a lugar nenhum. Para a frustração dos Choctaw, pouco podia ser rastreado dos agitadores. Parecia aos homens indígenas que sua habilidade de caça e rastreamento era igualada, senão superada, pela capacidade de seus adversários de evitar a detecção. De fato, os Choctaw não puderam deixar de desenvolver um respeito relutante pelo bandido ainda à solta. No entanto, as coisas logo tomariam um rumo sombrio e muito mais sinistro. Os bandidos atacaram novamente, mas desta vez o gado foi poupado. Os criminosos, ao que parecia, tinham um novo alvo. Os Choctaw não estavam mais seguros. Uma nova e visceral onda de pânico varreu a comunidade. Os invasores desconhecidos, agindo livremente durante a noite, agora atacavam os Choctaw com intenção maligna, arrancando mulheres de suas famílias com a mesma furtividade aterrorizante de seus ladrões de animais. À medida que a noite caía, seguiam-se noites de terror, e nem mesmo as crianças eram poupadas. O condado de Lafleur tornou-se uma comunidade governada pelo medo e paranoia, do qual brotou um desejo por uma ação definitiva e imediata. Com os apelos desesperados dos Choctaw às autoridades locais e federais caindo em ouvidos frios e indiferentes, a comunidade indígena, como tantas vezes acontecia, só podia contar consigo mesma. O que sugerimos fazer então? Continuamos a procurar o bureu como temos feito e esperamos que a mensagem chegue. Que bem a esperança já nos fez. Nossos filhos estão aterrorizados demais para dormir. E você nos pede para confiar na esperança. Tem alguma sugestão melhor? Podemos sempre lutar. Lutar? Você mesmo disse. Que bem a esperança já nos fez. Nossas esposas, mães, irmãs e filhos. Não. Todo homem capaz aqui, todo guerreiro que pudermos reunir, partirá. E não retornaremos até que nossos entes queridos estejam seguros. E os homens que trouxeram tal terror, levados à justiça.
Acreditando que seus inimigos eram humanos, se a justiça mencionada por Lafleur seria aplicada pelo padrão civilizado da lei, por um gatilho ou uma lâmina, os Choctaw eram indiferentes. Um espírito de luta adormecido foi despertado, liderado por Joshua e a imponente presença dos homens da família Tubby. Unindo-se ao grupo de guerra de Joshua sem hesitação, os titãs entre os homens, Hamas Tubby e seus 6 filhos, eram lendários no campo de batalha. Mantendo suas tradições guerreiras, eram altamente adeptos do combate montado. Apesar de suas aparências físicas imponentes, os Tubbs eram frequentemente chamados de cavaleiros ligeiros. Com Lafleur e os Tubbs liderando um grupo de guerra de 40 homens, os Choctaw partiram para o desconhecido. Carregados pelo vento, estavam as esperanças desesperadas e as orações de seu povo, ansiosos para ver seus entes queridos retornarem sãos e salvos. Dia após dia, os Choctaw avançavam cada vez mais fundo na vasta terra, enfrentando tudo que a paisagem implacável ousava lhes lançar. Através de tempestades e calor escaldante, os guerreiros não cederiam em sua busca. Não haveria retorno, nem descanso ao pôr do sol, ou pistas que levassem a becos sem saída. Os Choctaw estavam em pé de guerra e pretendiam retornar vitoriosos para os braços de seus entes queridos. Após inúmeros dias de rastreamento constante, atentos até mesmo às menores pistas, ainda se encontravam atrás de seus alvos. Apesar da astúcia dos guerreiros mais jovens, a intuição de Lafleur o inquietava. Algo lhe dizia que os assaltantes esquivos estavam logo além de seu alcance. Guinevere falou brincando: "Podem estar a milhas de distância agora, Joshua." Logo que Joshua respondeu: "Não, eles fizeram uma reivindicação aqui, Hamas. Eles não vão a lugar nenhum. Provavelmente são teimosos demais para desistir. E então que o orgulho seja a queda deles. Vamos apenas garantir que a arrogância não nos morda de volta." O que Guinevere lhe pergunta: "O que você vê? Fale logo o que você viu." Ninguém sabe o que Lafleur viu através de seus binóculos, apenas que provocou uma resposta imediata e urgente. Arrancando pela planície, o restante do grupo de guerra o seguiu de perto, com a excitação crescendo na perspectiva de encerrar a perseguição de uma vez por todas. No entanto, quando os guerreiros se encontraram à beira de uma floresta escura e ameaçadora, tornou-se evidente que algo estava muito errado. A primeira coisa que notaram foi o cheiro, um odor espesso e fétido, facilmente sobrepujando a vivacidade das árvores ao redor. Os Choctaw recuaram com o cheiro, embora estranho para alguns dos jovens. Os guerreiros mais experientes conheciam-no muito bem, o inconfundível cheiro de morte e decomposição. E ainda assim, até mesmo os cavalos, bem adaptados aos muitos aromas e perigos da fronteira, estavam inconsoláveis sob as mãos de seus cavaleiros. Por mais que os guerreiros tentassem, a maioria de seus animais se recusava a aventurar-se nas profundezas da floresta, petrificados pelo que quer que estivesse dentro de seus confins escurecidos. Apenas os cavalos de Lafleur e dos Tubbs estavam dispostos a prosseguir, e os 8 homens partiram como um grupo de reconhecimento, sozinhos. Todos os seus instintos de sobrevivência gritavam em protesto enquanto a luz quente do dia gradualmente se obscurecia sob o dócil da floresta. A próxima coisa que notaram foi o silêncio absoluto. Apesar da abundância de vida que estavam acostumados a ouvir e ver na floresta, ali estava estranhamente quieto. Era como se a própria mãe natureza estivesse escondida, petrificada de medo de uma ameaça invisível. Ainda assim, apesar da escuridão opressiva e do cheiro cada vez pior, os guerreiros avançaram com um aperto cada vez mais firme em suas armas. Ao se aproximarem de uma clareira estranha dentro do denso matagal, os Choctaw sabiam que o confronto final estava próximo. No entanto, nada poderia prepará-los para a realidade de pesadelo em que literalmente tropeçaram. Corpos, dezenas deles, entes queridos, quase irreconhecíveis através da mutilação e decomposição. Sua carne havia sido arrancada em pedaços, devorada pelo que parecia ser uma matilha de animais selvagens. Seus corpos, o que restava deles, haviam sido empilhados em um monte pútrido no extremo da clareira. Nuvens de moscas gordas e glutonas zumbiam sobre eles, enquanto seu zumbido atingia um barulho ensurdecedor. Adicionando ainda mais à horrível cena, pilhas de excremento estavam espalhadas pelo local, alimentando ainda mais as moscas. Despertando o Choctaw de seu olhar horrorizado, o som de passos chamou sua atenção para a borda da clareira. Os covardes, ao que parecia, estavam fugindo da própria luta que iniciaram. Mas antes que Lafleur pudesse reunir seus homens para a perseguição, o verdadeiro rosto de seu inimigo surgiu à luz do dia. O que Lafleur e os Tubbs enfrentaram não era um humano, um adversário como nunca tinham visto. Essas bestas eram semelhantes aos humanos, mas muito mais massivas. Seus corpos esguios estavam cobertos de pelos emaranhados.
Lábios curvados revelavam um conjunto aterrorizante de presas. Olhos negros, possuídos por um instinto animal violento, penetravam nas almas dos homens, agora congelados em espanto, observando enquanto as bestas batiam no peito em um desafio primal. LeFleur foi o primeiro a entrar em ação, deixando os atordoados Tubbs para trás. Sacando seu sabre, LaFleur focou em uma das criaturas, preparando um golpe de cavalaria exemplar. Com paciência calculada, a criatura manteve sua posição, esperando o momento em que o cavalo de LaFleur ficasse ao alcance. Com um único golpe, a besta matou o cavalo de LaFleur, esmagando o crânio do animal com apenas um golpe. Caído no chão, LaFleur rapidamente se levantou. Agora confrontado pela criatura que se aproximava, com o revólver na mão, LeFleur disparou contra a besta que avançava, bala após bala, mas fazendo pouco para deter seu avanço. Sem munição, LeFleur só podia confiar em sua lâmina, tirando mais sangue de seu agressor. Era uma resistência desafiadora, alinhada com as orgulhosas tradições guerreiras de seu povo. No entanto, essa era uma luta desigual. As duas criaturas restantes rapidamente se moveram para ajudar a primeira, uma delas posicionando-se diretamente atrás de Joshua, tomando sua cabeça em suas mãos maciças e arrancando-a de seus ombros quase sem esforço. O corpo sem vida e agora decapitado de LeFleur caiu pesadamente no chão. Com brutalidade e facilidade aterrorizantes, a besta havia acabado com Joshua LeFleur. Segurando sua cabeça mutilada no alto, os três animais se juntaram em um uivo aterrorizante para marcar sua vitória, mas a celebração foi breve, transformando-se rapidamente em raiva. Ao verem seu amigo Joshua ser brutalmente eliminado, os homens restantes desmontaram rapidamente de seus cavalos, nivelando seus rifles nas criaturas. Apesar da força bruta, nem mesmo as bestas poderiam resistir às rifles de búfalo dos Choctaw. As três criaturas maciças estremeceram sob a nova onda de tiros de calibre .50. Apenas uma delas, agora gravemente ferida, sobreviveu ao primeiro ataque, tentando rastejar para longe. Com uma disposição fria, Robert, filho de 18 anos de Hamas, aproximou-se da criatura ferida, com um punho cerrado segurando firmemente uma adaga afiada. Depois de tudo o que haviam testemunhado, os guerreiros não estavam de humor para conceder qualquer anistia ao inimigo. Quando a fumaça dos tiros se dissipou, revelando uma cena de carnificina, eram os Choctaw que agora estavam vitoriosos. Mas para os guerreiros que permaneceram, não havia nada a comemorar. Não haveria reuniões felizes no condado de LaFleur. Uma escuridão desceu sobre a comunidade. Além da morte de Joshua, a pouca esperança que seu povo mantinha de que seus entes queridos poderiam ser salvos foi completamente destruída. Para os guerreiros que se aventuraram nas profundezas do interior, os horrores indescritíveis que enfrentaram os assombrariam pelo resto de seus dias. Na quietude da noite, enquanto tentavam dormir, não conseguiam afastar a imagem daquelas criaturas empilhadas, seus olhos penetrando na escuridão. Às vezes, quando o vento soprava sobre as colinas ondulantes, os uivos arrepiantes das bestas zombavam dos Choctaw, ecoando sobre uma terra vasta e misteriosa. O conto da Batalha dos Choctaw com uma colônia de Sasquatch é certamente uma anomalia no vasto reino do folclore criptídeo. Apesar dos inúmeros encontros bizarros com criaturas semelhantes em todo o mundo, poucos sugerem que a humanidade já tenha ido à guerra com facções de pé grandes violentos. Então, onde isso nos deixa com essa história? Os cidadãos do condado de LaFleur realmente enfrentaram tal terror em 1855? Ou é apenas mais uma história mirabolante surgida do vasto catálogo de mitos e lendas da fronteira? Para começar, o próprio cenário da história parece estar bem enraizado em verdades reais. O condado de LaFleur, como era em 1855, permaneceu como a sede da nação Choctaw de Oklahoma. Da mesma forma, a família LaFleur, incluindo Joshua, é notavelmente proeminente nos registros históricos oficiais do condado. Da mesma forma, Hamas Tubb e seus formidáveis filhos aparecem em documentos do meio do século XIX relativos à área do condado de LaFleur. No entanto, no que diz respeito à documentação histórica, é aí que o caminho começa a ficar um pouco nebuloso. Embora Joshua LaFleur fosse realmente um indivíduo real, não há registro de sua morte, indicando que ele morreu de qualquer maneira relacionada ao combate, muito menos nas mãos de uma besta criptídea. Propõe-se, de outra forma, que o condado de LaFleur tenha sido simplesmente nomeado por causa da influência de sua família, em vez de por qualquer membro específico da família. Afinal, foi o chefe Greenwood LaFleur quem garantiu essa região desejável de terras para sua tribo após a migração forçada na década de 1830. Mas se foi a morte sacrificial de Joshua que pode ser creditada, a nomeação de um condado é algo que pareceria tornar essa história bizarra, ao menos uma lenda fantasiosa, e mais um ponto-chave na história estabelecida tanto da nação Choctaw quanto
quanto do estado de Oklahoma. Mas quando foi a última vez que alguém leu sobre o pé grande em um livro de história? Ainda hoje, muitas pessoas continuam céticas quanto à existência da criatura. Prejudicando ainda mais a credibilidade da história está a notável falta de artigos, diários ou correspondências pessoais. Mesmo insinuando que algo tenha dado tão errado no condado de Lafleur, embora haja pouca ou nenhuma prova substancial para apoiar a história, o conceito de Sasquatch é algo que muitos povos indígenas conhecem bem. Contos de homens das florestas bestiais, enormes, peludos, violentos e elusivos. Estes podem ser encontrados entrelaçados nas mitologias não apenas dos Choctaw, mas de muitos povos nativos em todo o continente. Através de uma ampla variedade de culturas, o pé grande ou outras criaturas semelhantes compartilham em grande parte a mesma descrição imponente. No entanto, seu comportamento e temperamento parecem variar muito, dependendo da região. Para algumas tribos nativas, o pé grande é uma presença misteriosa, se não benigna, mantendo-se afastado nas colinas acidentadas e nas florestas profundas de seu território. Para outras, tais criaturas são vistas como fantasmas ou criaturas curiosas e travessas, roubando quinquilharias e assustando seus contrapartes humanos, mas permanecendo inofensivas. Mas existem outros contos de bestas muito mais agressivas, criaturas que caçam, e se o folclore indígena deve ser acreditado, até mesmo se envolveram em guerras com tribos nativas. Nessas versões, o pé grande é conhecido por raptar mulheres e crianças, chegando até a devorar sua carne. Enquanto algumas histórias de Sasquatch pintam as criaturas como solitárias, as versões desses seres mais belicosos os retratam vivendo em unidades familiares ou até mesmo em colônias consideráveis. Um exemplo de uma criatura com um nome diferente, mas descrição semelhante, é o Champey, descrito como um gigante imponente, coberto de pelos espessos e emaranhados, e exalando um fedor insuportável. Disse que o Champey habita as densas florestas do interior de Heartland. Embora seus atributos físicos variem de história para história, a tradição geralmente descreve a criatura como um devorador de homens, agindo com hostilidade extrema para com qualquer humano em seu território. É possível que os Choctaw, ou qualquer outra nação, tenham se envolvido em uma guerra repentina com uma colônia de tais criaturas? Muito do que foi experimentado pelos nativos americanos foi infelizmente perdido para a história não documentada. Se algo sobreviveria através das gerações de contadores de histórias Choctaw, seria, é claro, essas lendas extraordinárias. Podemos dar como certo que até nossos livros de história podem retratar apenas uma compreensão limitada de guerras em grande escala, quanto mais um conflito entre nações. Uma pequena cidade rural e um bando de ladrões monstruosos, supostamente mitológicos, se tais criaturas eram desconhecidas. É claro que é duvidoso que essa história tenha alguma verdade, dificilmente é o caso que ocorram avistamentos de pé grande ou até mesmo encontros violentos. No entanto, estes relatos estão entre os tipos mais prevalentes de encontros criptografados e documentados relatados no último século. No final, o fato de que esta história ainda exista junto com muitos outros relatos contemporâneos sobre criaturas semelhantes é no mínimo suficiente para fazer alguém ponderar. Nas sombras das colinas ondulantes, planícies abertas, centenas de milhões de florestas, podemos ter absoluta certeza de que não há verdade em tal história? Fica aí uma reflexão para você. Bom, eu me despeço por aqui. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos e que Ele esteja com vocês, não importa o que estejam enfrentando. Até mais.